Kimito era um pedaço de lixo inútil cuja existência deveria ter sido impedida por uma borracha. No entanto, tudo mudou para ele quando foi levado para uma prestigiada escola só para meninas para um experimento. Mas as meninas se apaixonaram por ele e desejavam aplaudi-lo o tempo todo. Tudo começou quando ele e sua amiga, Eri, estavam ocupados se desperdiçando como idiotas sem futuro. Então, ele foi subitamente sequestrado por atletas musculosos que o levaram para uma escola isolada e o jogaram para fora do carro como lixo inútil. No entanto, ele foi recebido por Miyuki, a chefe das empregadas da escola, que o informou de que ele estava em uma escola especial para jovens damas de famílias ricas, a Seikan Girls Escola. Ela explicou ainda que a escola secreta foi fundada com o único propósito de ensinar às moças as tradições e formalidades das mulheres japonesas clássicas. Então, ela revelou uma reviravolta surpreendente. Ele frequentaria a escola a partir de então como um plebeu, o que o deixou atordoado. Quando eles entraram na escola, encontraram Sayuri, a presidente da classe, que pediu desculpas pelo maltratamento que ele recebeu dos machões no caminho para a escola. Ela explicou ainda que o papel dele como plebeu seria ensinar as meninas sobre o mundo mundano exterior, já que era um fato comprovado que elas tinham dificuldade em se integrar após a formatura. Ela afirmou que o único motivo pelo qual escolheram um menino para esse papel foi ajudar as meninas a entenderem o sexo oposto. E como ele era um nojento, feio e estranho que era atraído por homens machões, ele era um plebeu perfeito para o trabalho. Naquele momento, Kimito tentou dizer a elas que amava coxas femininas grossas, mas Miyuki avisou que, se as informações que ele acabou de mencionar fossem comprovadas como verdadeiras, então o seu dispositivo de criação de enredo seria cortado se ele tivesse que continuar na escola, ou ele seria isolado em uma ilha fora da rede para manter o segredo da escola intacto. Ao ouvir esse destino cruel, Kimito anunciou em voz alta que era uma pera nojenta que adora músculos. Logo depois, foi apresentado às meninas do primeiro ano da escola e ficou imediatamente encantado com suas lindas coxas grossas. A presidente da turma, Reiko, então se aproximou dele e agradeceu por aceitar o papel de ser o seu comum. No entanto, o idiota culto estava fixado em suas sumptuosas coxas, e então seu telefone tocou, o que divertiu as garotas do século XIX, já que nunca tinham visto um smartphone em suas vidas. Kimito então se perguntou se aquilo era realmente uma escola ou uma civilização antiga, mas Miyuki teve que explicar aos imbecis a importância da tecnologia. Quando Reiko tentou devolver o telefone a ele, de repente escorregou e Kimito a segurou antes que caísse no chão. Naquele instante, uma garota aleatória agarrou suas mãos e o arrastou para fora. Ela então saltou sobre ele e tentou enfiar sua salsicha em sua garganta, mas ele a empurrou para o lado e perguntou por que ela estava tão desesperada. Ela revelou que lhe disseram para beijar um plebeu para que seu desejo se realizasse. Então Kimito enganou a idiota e disse a ela para girar 3 vezes e latir como um cachorro vira-lata, que todos os desejos de vida se realizariam, o que ela fez imediatamente. Poucos minutos depois, Reiko e um grupo de outras meninas chegaram e disseram a Kimito que estavam preocupadas com a segurança dele, já que ele foi levado para fora pela esquisita da escola, Aika. Reiko tentou conversar com Aika, mas ela fugiu da cena, levando Kimito a perguntar a Reiko por que ela estava se comportando de maneira estranha. Reiko explicou que Aika sempre foi assim e que todos estavam preocupados com ela. Depois disso, Reiko o levou para seu dormitório, onde ele encontrou Miyuki esperando para carregar seus pertences para o quarto. Dentro do quarto, ele notou fotos de Playboy na parede, e Miyuki o lembrou da ameaça de castração se fosse descoberto que ele não se sentia atraído por homens. Ele imediatamente tirou as fotos e reafirmou seu amor por músculos. Ela então informou que seria a empregada dele, já que cada estudante da escola era designado a uma empregada para cuidar deles. De repente, Aika invadiu o quarto dele, furiosa por ele tê-la enganado, e gritou com ele por ser uma fraude. Ela escaneou o quarto dele e, ao ver os itens, decidiu aprender a ser uma plebeia para realizar seu desejo de ser a garota mais popular da escola. No entanto, Kimito sugeriu que ela fosse ela mesma, já que essa era a maneira mais rápida de se tornar popular. Ela então revelou que sua fraqueza era ser direta e incapaz de mentir, o que a fazia temer ser rejeitada. Esse medo fez com que ela se afastasse de todos na escola, embora desejasse desesperadamente ter amigos porque estava cansada de se sentir sozinha. Kimito, sentindo pena dela, então deu a ela um jogo de PS portátil do qual ela imediatamente se apaixonou. Com grande entusiasmo, ela pediu que ele a ensinasse a ser uma plebeia como ele. Como ele era bastante popular na escola, ela acreditava que também poderia se tornar a garota mais popular na classe. Ela sugeriu começar um clube de plebeus com apenas os dois como membros. Na manhã seguinte, Kimito acordou e encontrou Miyuki olhando para ele. Ela disse que achou que ele nunca acordaria porque dorminhocos como ele mereciam um lugar na vida após a morte. Ele perguntou assustador o que ela queria, e ela disse que estava ali para retomar suas funções de empregada pessoal. Pouco depois, ele estava pronto para começar seu primeiro dia oficial como plebeu. Então Miyuki instruiu a seguir pela porta dos fundos para evitar causar agitação entre os estudantes e fãs que o aguardavam. Ao sair pela porta dos fundos, Kimito esbarrou em Aika, que também estava usando a entrada dos fundos para evitar ser vista por seus colegas.
Eles caminharam juntos para a aula, então Aika lembrou de que o Clube dos Plebeus começaria oficialmente naquele dia. Kimito pensou em um plano e disse a ela que lhe ensinaria tudo o que precisava saber sobre os costumes de um plebeu, contanto que ela o ensinasse sobre a escola, vida. No entanto, ela sugeriu que ele pedisse a Reiko para ensiná-lo sobre a vida mundana da escola, já que ela estava melhor posicionada como presidente. Mas ele insistiu em Aika porque ficava nervoso perto de Reiko devido ao seu comportamento carismático e preferia a natureza discreta de Aika. Ao ouvir isso, Aika ficou enfurecida, deu-lhe um tapa na cara de dar nó no cérebro e mandou-o desaparecer. Alguns minutos depois, quando ele entrou no corredor da sala de aula, Reiko se aproximou dele e pediu seu tempo após a escola, pois estava organizando uma festa de boas-vindas para... o que deixou Aika com ciúmes e ela se fechou em seu próprio mundo. Ao longo do dia, todos elogiaram o desempenho de Reiko em tudo o que fazia, como ela era a aluna estrela deles, enquanto Aika fracassava em todas as atividades, até tropeçando e caindo de cabeça durante o salto em altura. Durante o almoço, Reiko acompanhou Kimito junto com alguns de seus fãs até a cafeteria da escola. Ao chegar à cafeteria, Kimito ficou impressionado com o quão elegante e organizada a cafeteria estava. Quando chegou a hora de comer, Kimito ficou bravo com Miyuki por lhe dar comida de rua comum, já que ele esperava uma refeição elegante. No entanto, Miyuki não deu a mínima para as preferências dele. Poucos minutos depois, Reiko mencionou que sentia um cheiro estranho vindo da comida dele, então ele explicou que era apenas comida de rua comum. Fascinada, ela pediu para provar, e logo todas as meninas quiseram provar sua refeição. As empregadas então serviram a todos exatamente o que Kimito estava comendo, e eles acharam que era a melhor coisa do mundo. Mais tarde naquele dia, Kimito chegou à festa de boas-vindas organizada para ele e ficou chocado com o quão requintada ela era. Em seguida, Reiko pediu-lhe uma dança, mas Kimito nunca tinha aprendido a dançar em toda a sua vida. No entanto, ele decidiu tentar, e enquanto dançavam sob os holofotes, ele fez um movimento que só um paciente mental conheceria, mas de alguma forma conseguiu terminar com uma pose perfeita, ganhando a admiração e os aplausos das garotas. Depois, em seu quarto, ele foi confrontado por uma Aika irritada, que estava furiosa por ele ter esquecido do Clube dos Plebeus. Então ele explicou para ela que foi a festa de boas-vindas. Ansiosa para saber tudo sobre o modo de vida dos plebeus, ela olhou suas coisas e encontrou sua coleção de mangás. Ela puxou um e se imergiu nele, acabando por terminar toda a prateleira. Depois de várias horas de leitura intensa, Kimito perguntou se ela entendeu qualquer coisa. Ela surpreendentemente revelou que acreditava que todos os estudantes do ensino médio eram membros da Liga da Justiça, fazendo Kimito duvidar se ela tinha algum cérebro. Ela ainda expressou sua determinação em obter superpoderes e entrar para a Liga da Justiça, esperando se tornar a próxima Mulher Maravilha. Naquele momento, Kimito se perguntou como se associou a uma fugitiva do sanatório. No entanto, ele entrou na ilusão dela, contando um monte de bobagens e pedindo para praticar suas habilidades mágicas e parar o tempo como Doutor Estranho. Então ela pronunciou um feitiço mágico e fingiu parar o tempo, e Kimito entrou na brincadeira, congelando seus movimentos. Acreditando que realmente havia parado o tempo, Aika brincou animadamente com o rosto congelado e feio dele. Quando estava prestes a escrever idiota no rosto dele, ela hesitou e decidiu colocar a língua na boca dele. Naquele instante, Kimito reagiu, assustando-a, e ela deu-lhe uma série de tapas no rosto, pensando que tinha que haver um limite para quanto tempo o tempo poderia ser parado. Nesse momento, Kimito confessou que estava fingindo estar congelado. Na manhã seguinte, Reiko teve uma fantasia no banho sobre Kimito. Ao sair, sem nenhuma proteção do enredo, encontrou o pervertido nojento parado bem à porta. Naquele momento, o idiota ridículo avaliou suas curvas celestiais e seios moderados. Ele pensou, inclinando-a, mas decidiu cair fora. Durante todo o dia na escola, Reiko continuou a fantasiar sobre Kimito, e mesmo quando a professora pediu que lessem um livro em pares, ela começou a contar a ele suas fantasias cheias de enredo, e como gostaria de viajar com ele, surpreendendo Kimito, que achou que ela estava bem pirada. Na manhã seguinte, enquanto conversava com Miyuki, ele recebeu uma mensagem em seu celular de casa. A mensagem dizia que a fonte termal acabara de chegar. Intrigado com isso, ele se perguntou o que significava. Então Miyuki explicou que, como compensação pelo consentimento dos pais dele para deixá-lo frequentar a escola, sua casa tinha sido renovada e o banheiro foi melhorado para incluir uma fonte termal. Ao ouvir isso, ele percebeu que seus pais inúteis o venderam por uma fonte termal. Durante o dia na escola, as garotas continuaram olhando para ele, o que o fez... Incomodado, para escapar de seus olhares curiosos, ele decidiu sair para tomar um pouco de ar fresco. Enquanto estava sentado lá fora, logo percebeu uma criança aleatória rabiscando em uma estátua. Preocupado, ele se aproximou dela para verificar se ela estava bem ou se era alguma louca. Enquanto se aproximava, ele de repente percebeu que a garota tinha tirado a roupa, então rapidamente correu em direção a ela e tentou cobri-la, mas imediatamente notou alguns estudantes se aproximando. Então ele a levou para seu quarto para evitar ser visto como um pervertido. Em seu quarto, a menina se apresentou como Hakoa e mencionou que vivia no laboratório e estava com fome. Preocupado, ele preparou comida para ela e ela devorou como uma criança africana faminta.
Depois de comer, ela de repente teve visões e usou a caneta dele para rabiscar na mesa. Ela começou a se despir novamente e Kimito tentou impedi-la, mas nesse momento, Aiko entrou e gritou com ele por ser um pervertido inútil. Após isso, Kimito acompanhou Hakoa até seu dormitório e a empregada dela, Sakimori, agradeceu-lhe por trazê-la para casa e disse que precisaria tirar fotos de todos os rabiscos que Hakoa havia feito naquele dia. Ela revelou a ele que Hakoa era uma esquisita esperta que frequentemente tinha visões, as quais eram usadas para contribuir em vários projetos industriais. Ela então perguntou a Hakoa se ela estava pronta para a refeição, mas Kimito informou que já tinha alimentado Hakoa. Isso surpreendeu a empregada, já que Hakoa não comia nenhuma comida, exceto a comida programada, e alguém tinha que alimentá-la. Quando Kimito se virou para sair, Hakoa segurou sua mão, surpreendendo ainda mais a empregada. Kimito então disse a Hakoa que ela podia visitar seu quarto sempre que quisesse. Mais tarde naquela noite, as empregadas fofocaram sobre o estranho laço de Hakoa com Kimito. Elas especularam que ele havia feito o impossível ao formar um laço com Hakoa, algo que ninguém mais tinha conseguido. Na manhã seguinte, enquanto Kimito e seu grupo de malvados iam para a aula, Katana apareceu de repente no show para izekaiar o protagonista inútil num piscar de olhos. Ela caminhou em direção a ele e começou a atacar como uma louca, chamando Kimito de inseto inútil que precisava ser esmagado. Ela se apresentou como Karen e disse para ele não confundi-la com Katana, pois Katana era mais gostosa. Ela ainda disse que lhe daria 100 anos de dor por ser um verme inútil e então avançou contra ele. Os outros alunos, ao verem que isso poderia ser o fim do protagonista, gritaram para ele correr, o que ele imediatamente fez, mas Karen o perseguiu e o atacou, que ele por pouco conseguiu evitar. Ela então desencadeou seu movimento fatal e criou um poderoso redemoinho que rasgou as roupas dos alunos. Em segundos, rasgou as roupas de Kimito. Karen estremeceu ao ver seu corpo nojento. E então intensificou seu ataque e avançou contra ele, atacando-o de lado a lado com sua espada, que Kimito desviou, pulando como um burro. Ele então reuniu coragem para desferir um golpe por conta própria, e os dois avançaram um contra o outro. Naquele momento, Kimito ergueu-se sobre ela e acendeu seu imenso flash sobre ela, permitindo que ela visse uma amostra do fruto proibido no Jardim do Éden. Ela levantou-se furiosa ao ver seu Magnum imundo e tentou atacá-lo novamente, mas suas roupas de alguma forma foram rasgadas. Ao notar o ataque invisível que ele fez para rasgar suas roupas, ela se rendeu e começou a chorar. Mesmo que Kimito tentasse explicar freneticamente que ele não tinha nada a ver com o ataque, ela insistiu que queria chamá-lo de papai e que ele poderia usá-la da maneira que quisesse. Mais tarde naquele dia, no quarto de Kimito, Aika sugeriu dar uma festa para se tornar famosa na escola, mas precisava de um telefone para enviar. Convites. No entanto, Kimito informou que ela precisaria de muitos telefones para conseguir isso. Hakoa então mencionou que tinha feito telefones em um de seus projetos e que ainda havia amostras sobrando no laboratório. Apenas... Então Karen entrou na sala e imediatamente começou a acariciar Hakoa como se ela fosse um gato fofo. Mas Hakoa afastou a intrusa irritante e correu para se esconder atrás de Kimito. Logo depois, uma empregada entregou uma caixa de telefones do laboratório, então Aika pegou um telefone e tirou selfies com Kimito e Hakoa. Apesar da relutância inicial de Karen em participar da atividade idiota, foi dominada pela vontade de tirar selfies. No dia seguinte, na aula, Reiko convidou Kimito para uma festa do chá no quarto dela com ela e algumas outras damas. Justo quando Kimito estava prestes a aceitar o convite, ele foi arrastado para fora por Aika, que lhe lembrou de seu dever como presidente do clube dos plebeus. Ela disse a ele que, se ele precisasse ir tanto ao quarto de Reiko, ele poderia ir, mas ele tinha que se apressar com a festa do chá inútil e voltar rápido para que pudessem finalizar os planos para a festa dela que estava por vir. Relutantemente, Kimito voltou para a sala e disse a Reiko que não podia aceitar o convite porque tinha outros planos com Aika. Mais tarde naquele dia, enquanto as damas estavam no chá da tarde no quarto de Reiko, as garotas intrometidas começaram a falar sobre o quão próximos é que Kimito tinham se tornar-se. No entanto, Reiko rejeitou suas alegações, dizendo que não era nada e que Kimito estava apenas aconselhando Aika. Ela ressaltou que Aika precisava de aconselhamento devido à sua situação atual de não se dar bem com os outros estudantes. As garotas maliciosas ainda não deixaram o assunto de lado e continuaram a falar sobre Aika, frequentando sempre o quarto de Kimito e passando o dia inteiro lá. Uma delas até mencionou como ouviu um boato de que alguém não conseguiu entrar no quarto de Kimito porque ouviu barulhos cheios de trama vindo do quarto e não quis interromper. Naquele momento, Reiko já tinha ouvido o suficiente, pois seu nível de ciúmes tinha aumentado mais do que o normal. Então ela calou a boca maldosa delas antes que pudessem dizer mais alguma coisa e correu. Saiu. Ao longo daquele dia, ela ficou no quarto, chorando muito. Kimito, que foi informado pela Kei, uma das amigas próximas de Reiko, que Reiko estava triste e se trancou em seu quarto, bateu a porta. Ao entrar, Reiko disse-lhe que havia gritado com sua amiga, o que foi na verdade a primeira vez que fez algo assim, e agora não sabia o que fazer. Kimito tranquilizou-a e disse-lhe para deixar a situação com ele. Alguns minutos depois, ele chegou em seu quarto e encontrou
Aika. Ele ficou surpreso ao descobrir que ela já sabia o que estava acontecendo. Ele explicou a ela que Reiko estava deprimida por causa da situação. Então Aika sugeriu que usassem os adereços que ela tinha reunido para a festa dela para organizar um evento para ela, já que o evento promoveria a união entre os estudantes e criaria uma oportunidade para Reiko se desculpar com aqueles que ofendeu. Ao ouvir isso, Kimito a chamou de uma pessoa gentil por sacrificar sua festa, que era importante para ela por causa de Reiko. No entanto, Aika deu uma cabeçada na cabeça dele por chamá-la de legal. No dia seguinte, após a escola, Kimito iniciou a festa de experiência de plebeia, um meio para as meninas experimentarem algo que as garotas plebeias costumam fazer após a escola. De repente, Reiko entrou na sala vestindo uma blusa rosa e comportando-se como uma abade do século XXI, o que chocou as garotas. Kimito então explicou que pediu a Reiko para se vestir assim para que pudessem ver como uma garota comum se vestia. Naquele instante, Reiko tirou um telefone, chocando-as ainda mais. Ela pediu que olhassem debaixo de suas mesas, onde encontraram telefones para cada uma delas. Em seguida, ela os instruiu a pressionar o ícone de mensagem e, ao fazerem isso, leram uma mensagem de desculpas dela. Depois disso, ela se desculpou com Kei e então tirou selfies com ela e as outras meninas. Logo depois, Reiko agradeceu a Kimito por organizar o evento para ela, mas ele confessou que a ideia não foi dele, mas de Aika. Ao ouvir isso, Reiko gritou e correu para o quarto dele para encontrar Aika. Ao chegar na sala, Aika se perguntou o que estava acontecendo e por que Reiko estava tão ofegante como se tivesse corrido a maratona das Olimpíadas. Reiko então a chamou de idiota, mas Aika não entendia o que estava acontecendo porque esperava que Reiko a agradecesse por sacrificar sua festa para que ela pudesse parecer bem na presença dos estudantes. De repente, Reiko a atacou e as duas começaram a brigar. Reiko então gritou com ela que estava na verdade irritada porque estava tão preocupada com ela, pensando que ela não se importava com ninguém e ela achou que era sua culpa. Enquanto brigavam, o patético observava as belas coxas delas pressionadas uma contra a outra. E ele imediatamente atingiu o clímax. Mais tarde naquele dia, Kimito disse a Aika que, considerando o tempo e esforço que ela dedicou a aprender os modos dos plebeus, ela se tornaria uma mestre dos plebeus em pouco tempo. Ele também enfatizou que seu comportamento não era de uma dama, com seu jeito vulgar de falar. Aika então revelou a ele que não era assim anos atrás, pois isso começou quando ela teve uma febre e ficou inconsciente na cama. Quando ela acordou, percebeu que tinha começado a falar daquele jeito. Ela revelou ainda que as suas memórias do passado também haviam desaparecido. Nesse momento, Hakuo e Karen entraram na sala, entregando a ele o formulário de inscrição do clube, insinuando que se juntassem ao clube dos plebeus. Reiko logo se juntou a eles e mencionou que também adoraria entrar para o harém. Clube. Embora Aika odiasse a ideia de eles se juntarem e mostrasse seu desagrado, ela não teve outra opção a não ser aceitá-los no clube. Alguns minutos depois, eles notaram Hakuo despida, rascunhando alguma teoria matemática que só Einstein poderia entender. Karen então decidiu tirar fotos dela e postar no seu story do Instagram, enquanto as outras duas estavam ocupadas brigando por alguma questão sem importância. Naquele momento, Miyuki entrou na sala do harém e percebeu a agitação acontecendo na sala. Então ela voltou com uma tesoura enorme que poderia cortar, dividir até mesmo o firmamento dos céus e olhou fixamente para o plano de Kimito. Região ensinou a usar a tesoura para remover sua fábrica de bebês. Naquele instante, Kimito clicou no Muscle Tube no Google Chrome e mostrou a ela fotos de musculosos e lhe disse: "Quanto maior o músculo, o teu é mais doce." As garotas ficaram chocadas com o que acabavam de ouvir, mas ele tentou explicar para elas. No entanto, foi inútil, pois elas não davam a mínima para o que ele tinha a dizer, e continuaram olhando para o estranho repugnante. Logo, Kimito acordou e encontrou Hakuo em sua cama sem armadura de enredo, mas ele não parecia se importar porque ela era tão plana que realmente não havia enredo a ser desenvolvido. Então ele a cobriu. Alguns minutos depois, eles tomaram café da manhã e então começaram a fazer enigmas. Então Hakuo lhe perguntou um enigma. Ela perguntou o que se abre quando algo passa por ele e depois fica molhado, mas Kimito sabia que não era um enigma comum e decidiu não responder. Percebendo que ela era uma anã esperta e travessa, ele decidiu perguntar a ela seu enigma. "E diz o que vibra à noite quando você brinca com isso nas suas mãos." Nesse momento ele percebeu que a anã estava tendo pensamentos sujos, então ele disse que era um telefone. Enquanto isso, na aula, as meninas discutiram o vínculo estranho entre Kimito e Hakuo. Elas falaram sobre como isso as incomodava, sentindo que Kimito não tinha um motivo inocente por trás de seu relacionamento estranho com Hakuo. Decidiram que prevenir era melhor do que remediar, e que era melhor prevenir qualquer coisa inapropriada de acontecer entre eles. Mais tarde naquele dia, foram ao quarto de Kimito para conversar sobre isso com Hakuo. Alguns minutos depois, Hakuo entrou na sala e notou a ausência de Kimito, então decidiu sair. Mas as meninas pediram para ela passar um tempo de garotas com elas. Após várias horas longas e entediantes juntas, ofereceram comida a Hakuo, mas ela recusou, dizendo que só queria a carne de Kimito. Elas tentaram dar todo tipo de comida, mas ela não se interessou pelas ofertas delas. Logo depois, Hakuo passou pela sua habitual fase descontrolada de rabiscos, e eles acharam difícil controlá-la. Eles se perguntaram como Kimito tinha conseguido lidar com Hakuo, já que ela era definitivamente difícil de manejar. Enquanto Hakuo dormia após um episódio maníaco, Aika e Reiko conversaram. Reiko revelou que Hakuo na verdade tinha fechado o coração para elas, tornando difícil formar um vínculo.
Nesse momento, a empregada de Hakua, Sakimori, entrou no quarto e a levou de volta para o próprio quarto. Em seguida, Reiko voltou para o quarto de Kimito e encontrou Aika, a autoproclamada esposa permanente, que lhe disse que estava ocupada fazendo amigos online e que não tinha tempo para conversas inúteis, pedindo que ela saísse da sala. No entanto, Reiko insistiu que ela também era uma esposa e tinha o mesmo direito ao quarto. Ela acrescentou que precisava ler um livro, então ambas as garotas ficaram e leram mangá. Reiko se perguntou por que todos os mangás encontrados na prateleira de Kimito sempre mostravam uma mulher sedutora na capa. Aika explicou que era porque a série tinha uma menina como personagem principal. Várias horas depois, frustrada com a presença de Reiko, Aika decidiu sair. Então Reiko a encorajou a ir para que ela pudesse ter um tempo a sós com Kimito quando ele voltasse. Ao ouvir isso, Aika deu meia volta e pegou um mangá para ler. Enquanto ambas olhavam a coleção de mangás de Kimito, continuavam a notar a presença evidente de garotas nas capas. Reiko então apontou para Aika que, com certeza, Kimito deve se interessar por garotas e não por homens machões, já que ele... reclamaram. Pouco depois ficaram exaustos de ler mangás e decidiram verificar a geladeira em busca de comida, mas perceberam que Kimito era um idiota sem dinheiro para comprar comida, então decidiram pegar o suco de uva que encontraram. Eles compartilharam, e depois de dar um gole, cuspiram, pois era a bebida mais horrível que já provaram. A bebida suja derramou em suas roupas, então eles tiraram as roupas e decidiram ter uma intensa luta de enredo suja. Naquele momento, Kimito correu para o quarto e tropeçou na cena em sua cama. Ele ficou chocado, mas ignorou as vadias ávidas por trama, pois não estava interessado na religião delas e escolheu permanecer um protagonista de anime. Alguns meses depois, Kimito foi informado por Sayuri, a presidente da escola, e Miyuki, a chefe das empregadas, que ele teria que acompanhar as garotas da escola a um parque temático chamado Shomon Land. Este parque temático permitiria que as garotas experimentassem a cultura dos plebeus em primeira mão. Miyuki então lhe disse para usar a oportunidade para colocar suas habilidades de plebeu em seu máximo uso, já que essa era a razão pela qual ele nasceu. Naquele momento, Bro se perguntou por que sua vida era tão inútil e não tinha significado. No dia seguinte, as garotas foram para Shomon Land. Minutos depois, no ônibus, Kimito disse a Aika que essa era a oportunidade dela se tornar popular, e a incentivou a usar as habilidades de plebeia que ele havia ensinado, especialmente a habilidade de pedir comida de McDonald's. Ao entrarem no parque, foram recebidos por uma voz na tela. Logo chegaram a um modelo de estação de trem parecido com uma cidade, o que deixou as meninas animadas, pois era a primeira vez que vivenciavam a vida dos plebeus. Pouco depois, Miyuki as levou para a primeira atração, um modelo de McDonald's. Ao entrar, as meninas ficaram maravilhadas. Então Miyuki informou a elas que tinham que fazer o pedido no balcão e esperar pelo autoatendimento, assim como os plebeus fazem. E ao descobrir isso, as meninas acharam que era a melhor coisa no mundo. Quando chegou a hora de fazer um pedido, Kimito incentivou a Aika a ir até o balcão e fazer o pedido como ele havia ensinado, para que todos se impressionassem com o seu conhecimento do estilo de vida dos plebeus. Mas Aika estava com medo demais para agir, e Kimito se perguntou por que havia desperdiçado seu tempo com uma medrosa. Nesse momento, Reiko decidiu intervir, e quando ela chegou ao balcão e viu o menu, ela congelou sem saber o que dizer. Kimito então foi até o balcão e a ajudou a fazer o pedido. Comida, e ela lhe agradeceu por salvá-la de se envergonhar. Enquanto isso, de volta à escola, Hakua dirigiu-se ao quarto de Kimito como de costume, mas foi interrompida por Sakimori, sua empregada, que lhe disse que Kimito tinha ido com as outras garotas para uma extracurricular atividade. No entanto, de volta à terra de Shomon, as meninas tiveram um dia divertido com muitas atrações e muita empolgação. Por outro lado, Aika estava sentada sozinha, então Kimito se aproximou para convidá-la a jogar um jogo de dança, no qual ela era boa na escola, mas ela ignorou o cabeça de vento. Depois, Kimito ajudou as meninas a conseguir bichos de pelúcia, o que as encantou e fez com que quisessem mais dele. Nesse momento, Reiko insistiu que ele a ajudasse a pegar um bicho de pelúcia, e ao segurar suas mãos para ajudar no controle, ela teve um clímax. Então, todas as meninas chegaram e queriam que ele controlasse seus corpos. Mais tarde, ele chegou ao jogo de dança Stepmania, onde tinha encontrado Aika mais cedo, mas não conseguiu encontrá-la. As meninas queriam jogar Stepmania Dance Along, então ele ficou, e ensinou-lhes como jogar o jogo, enquanto elas assistiam em espanto. Depois de ensinar os movimentos, ele pediu que tentassem, e duas meninas dançaram como múmias antigas, o que assustou todos. Mas nesse instante, Aika subiu ao palco e dançou como a Beyoncé, deixando todos impressionados. As meninas então perceberam que ela era uma estrela brilhante e todas queriam que ela lhes desse aulas de dança. Ela então mostrou a eles como beber café preto e também conversar no Discord, o que deixou Kimito como um pai orgulhoso e Reiko como uma mamãe triste, já que Aika brilhou mais que ela. Mais tarde naquela noite, Aiko e Reiko tiveram um momento juntas porque foram colocadas para ficar no mesmo quarto. Aiko pediu a Reiko para ajudá-la a estruturar a mensagem de desculpas que ela queria enviar para toda a escola. Ela então a adulou, dizendo que suas maneiras de dizer as coisas e juntar tudo eram incrível, o que a tornou a garota mais popular da escola. Ao ouvir tais palavras doces, isso destruiu a alma de Reiko e ela pegou o telefone e leu as bobagens que Aiko havia digitado inicialmente e a ajudou a compor a melhor mensagem de desculpas que só Shakespeare poderia escrever.
Na manhã seguinte, Kimito se aproximou de Aiko e a parabenizou por fazer amizades com outras pessoas, e ela lhe disse que tudo isso era possível graças à sua aula prática. Após isso, Kimito desfrutou de um banho tranquilo, longe das garotas pré-históricas, mas foi interrompido por Aiko, que também queria desenvolver um banho. Enredo. Nesse momento, algumas garotas da escola chegaram para tomar banho, então Aiko ajudou a esconder Kimito debaixo d'água para não ser visto como um intrometido. Ao ver suas belas coxas debaixo d'água, o pobre rapaz teve um clímax. Após vários minutos, as garotas continuaram a tagarelar interminavelmente. Então Kimito desmaiou e quase se afogou, mas foi salvo por Aiko. Naquele momento, ela engoliu a língua dele na tentativa de fazer respiração boca a boca e foi flagrada pelas garotas que ficaram chocadas ao vê-los. Na manhã seguinte, Kimito acordou e encontrou Miyuki olhando para ele, quem continuou a lembrá-lo de que ele merecia dormir e passar para a vida após a morte. No entanto, ela informou para se reunir no saguão, pois estavam a sair do parque temático de volta para a escola. Quando ele chegou ao saguão, notou que as meninas estavam olhando para ele de uma forma estranha. Então ele se aproximou de Aiko e perguntou por quê. Ela revelou a ele que todos estavam pensando que eles estavam namorando. Nesse momento, Karen avançou para lhe chamando de mentiroso e lhe dando um tapa redondo feroz e disse que odiava ele. Mais tarde naquele dia na escola, Aiko explicou a situação do beijo para Reiko, dizendo a ela que as garotas interpretaram mal a cena e que ela não beijou o idiota. Reiko então prometeu ajudar a esclarecer o boato, mas logo retomaram sua habitual disputa de garotas. No dia seguinte, Aika pensou sobre a adivinhação e se perguntou como os plebeus participavam desse tipo de atividade, então Kimito revelou que era feito através do uso do smartphone, o que a deixou maravilhada. Ela exigiu ver como era feito, então Kimito mostrou a ela em seu smartphone e disse que ela só precisava colocar sua data de nascimento e o aplicativo geraria detalhes pessoais. Depois que ela fez o que Kimito instruiu, o aplicativo revelou que sua cor de boa sorte era verde, então ela vestiu um traje verde e decidiu parecer uma imitação do Grinch feminina. Logo depois, a equipe chegou e quis ler suas fortunas usando o aplicativo, então seus detalhes foram lidos para eles pelo aplicativo. Para Reiko, o aplicativo revelou que ela era uma borboleta social que vivia para as pessoas. Hakua revelou que ela era mais indicada para ser tanto uma estudiosa quanto uma artista. Karen achou que era uma grande farsa e duvidou que o aplicativo pudesse revelar algo significativo sobre ela. No entanto, ela tentou e o aplicativo revelou que ela era uma doida solitária que não conseguia parar de se preocupar com tudo ao seu redor. O aplicativo continuou e revelou que seu charme feminino era seu ponto mais forte e que ela deveria focar em seu rosto feio em vez de suas habilidades fracas de karatê. Depois de ouvir isso, o cérebro de Karen fritou e ela decidiu segurar o telefone sozinha e tentar mais uma vez. Mas, enquanto rolava o telefone, tropeçou em uma sessão de teste de compatibilidade do aplicativo. Reiko então sugeriu ao grupo testar a sua compatibilidade e eles escolheram usar Kimito como o par masculino. Eles estavam todos relutantes em começar primeiro, então Reiko sugeriu novamente que fossem em ordem alfabética. Então Aiko começou. Aiko conseguiu uma pontuação de compatibilidade de 80% com Kimito, o que a deixou muito animada enquanto gritava e corria de alegria, mas ficou envergonhada por suas ações. No entanto, ela se gabou de que ninguém poderia conseguir tão alto quanto 80. Então Reiko foi a próxima. O aplicativo então revelou que ela tinha 90% de compatibilidade com Kimito, o que a deixou nas nuvens. Alguns minutos depois, Hakua fez o dela e o aplicativo revelou que ela era compatível apenas com Golem, o que a deixou muito triste. Por fim, foi a vez de Karen e o aplicativo inicialmente mostrou 0 de compatibilidade, pois eles se matariam, então ela sacou sua espada para acabar com o idiota rapidamente. Mas Kimito imediatamente disse a ela que havia inserido a data de nascimento errada. Então ele fez de novo e deu a eles uma compatibilidade de 100, pois eles estão destinados pelos deuses a ser trama. Parceiros, as garotas logo começaram a brigar pela avaliação, então Kimito e o Leprechaun largaram suas bundas inúteis para ir comer algo. Mais tarde naquele dia, Kimito estava sentado assistindo a competidores do Senhor Universo travando as pernas uns nos outros em seu telefone. Nesse momento ele foi abordado por Karen, que decidiu agir com base nas informações que obteve do aplicativo de compatibilidade, pedindo-lhe que começasse a lançar ataques usando sua habilidade especial. Ela convocou suas lâminas de katana e golpeou o chão, partindo em um só golpe. Então avançou contra Kimito, pedindo que ele confessasse que ela era boa com a espada dele. Então Kimito, que quase se borrava, disse a ela que ela era a melhor em manusear a espada dele. Em seguida, ela percebeu que o ataque tinha rasgado a camisa dele, então sugeriu costurá-la. Ela o levou para o seu quarto e Kimito se perguntou por que o quarto dela era tão simples, sem nenhuma decoração. Ela então abriu o guarda-roupa e começou a trocar a sua roupa. Depois que ela se trocou, Kimito ficou completamente encantado com suas coxas perfeitas e deliciosas com seus 2 grandes bolinhos. No entanto, ela costurou a camisa dele e percebeu que a roupa de baixo também estava rasgada, então decidiu costurá-la também. Ela pediu para ele entregar, mas Kimito estava relutante, então ela puxou à força.
Naquele instante, ela notou seus braços finos e se perguntou como ele era forte o suficiente para dominá-la com aqueles braços de frango. Braços. Naquele momento, as garotas entraram no quarto de Karen procurando por Kimito, pois tinham sido informadas de que ele estava no quarto dela, mas primeiro não encontraram ninguém lá. Enquanto isso, Kimito e Karen se esconderam no guarda-roupa para evitar serem vistos em uma posição comprometedora. Enquanto estavam no guarda-roupa, Kimito estava tenso porque estar tão próximo de uma garota lhe dava dificuldade de mais de uma forma do que notar. Ele percebeu os bem arredondados bolinhos de arroz de Karen e seus canhões gigantes pressionando-o. Então, ao tentar se ajustar, ambos caíram do guarda-roupa se expondo às garotas, que ficaram assustadas com a censura. Cena. Aiko então imediatamente encontrou o vídeo de homens musculosos fazendo chave de perna no celular dele, então Kimito tentou explicar o vídeo constrangedor para ela dizendo que era outra parte de adivinhação, mas ela não acreditou na farsa e decidiu praticá-la nele. Depois, ela fez um movimento de Ed Guerreiro e travou a perna dele até ele desistir. Dias depois, Sakimori notou que Hakuo estava desenhando rostos de Kimito na comida, e até tinha um boneco de pelúcia parecido com Kimito. Então fofocou com outras empregadas sobre isso e decidiram convidar Kimito para o laboratório para ensiná-lo mais sobre Hakuo. Então, mais tarde naquele dia, Sakimori aproximou-se de Kimito e perguntou-lhe se ele estava suficientemente desocupado para visitar o laboratório, e ele aceito. Ela então o levou para o laboratório e mostrou-lhe o laboratório Hakuo, onde ele testemunhou Hakuo trabalhando em primeira mão. Em seguida, Hakuo logo se juntou a eles e Sakimori pediu-lhe para mostrar o laboratório a Kimito. Assim, ela o pegou pela mão e o levou para conhecer as instalações, enquanto as outras empregadas observavam animadas, já que seu plano de fazer Kimito se apaixonar por Hakuo estava trabalhando. Na hora do almoço, certificaram-se de que comiam no mesmo prato e com a mesma colher para criar intimidade entre os dois. Pombinhos. Eles também garantiram que bebessem de um canudo do amor, o que deixou Kimito desconfiado das empregadas. Enquanto bebiam, Sakimori disse a ele que eles pareciam bons juntos como um casal, o que fez com que ele olhasse para Hakuo de maneira diferente e percebesse que o Smurf não era tão feio. Mas nesse momento, Milk interrompeu todo o show para choque de todos os... Horas depois, Kimito agradeceu a Sakimori por lhe dar um tour pelo laboratório e ela perguntou se ele agora entendia melhor. Ele disse que não conseguiu realmente ver a empregada em ação, mas isso não era o que a empregada maldosa queria ouvir. Então ele disse a ela que viu um lado da Hakuo que não conhecia, o que deixou Sakimori feliz e ela pediu que ele viesse novamente quando quisesse. Então, mais tarde naquela noite, as empregadas celebraram seu plano bem-sucedido enquanto festejavam. No dia seguinte, Kimito cancelou todas as atividades do clube para aquele dia, e pediu apenas para Aiko ir ao seu quarto. Quando ela chegou, ele lhe deu um terno amarelo masculino estranho. Ele então informou-a que, como ela sempre falava sobre ele torná-la a garota mais popular da escola, o terno a tornaria famosa no nível de Justin Bieber. Ele disse a ela que se vestisse o terno e dissesse GTS, ela seria popular em pouco tempo. Aiko estava confusa com tudo isso e perguntou a ele o que GT só significava, e ele a esclareceu que era uma saudação popular entre pessoas comuns. No entanto, ela sentiu que era mais um dos seus golpes, já que ele sempre a enganava, mas ele garantiu que dessa vez era diferente e mostrou a ela como era popular na internet, com mais de 10 milhões de visualizações só no YouTube, e como foi inventado por um comediante muito famoso chamado Denji Sakano. Ele também mostrou a ela pessoas fazendo isso online. Nesse ponto, ele despertou seu interesse enquanto ela colocava o terno, e Kimito se perguntou por que ela parecia um Minion faminto. No entanto, ela começou a fazer o famoso estilo GTs, então ele a ensinou a habilidade avançada de GTs e giro que a deixou muito animada por finalmente se tornar muito na moda e famosa. Naquele instante, ela rapidamente saiu correndo do quarto para mostrar à escola sua habilidade famosa. Mas Kimito correu atrás dela para impedi-la de se envergonhar, mas acidentalmente esbarrou em Miyuki e se encontrou debaixo da saia dela. O par nojento começou a acariciar suas coxas grossas, então Miyuki pediu-lhe para estender suas mãos mais profundamente, o que o chocou. Então, ele rapidamente se retirou da posição de molho para não ser castrado como gado. Por outro lado, Reiko notou Aiko correndo pelo corredor em uma roupa ridícula que só um palhaço usaria. Então ela correu atrás dela com uma velocidade incrível e a alcançou. Mas Aiko se perguntou quando Sonic Red se tornou loira. Mas ela logo percebeu que era Reiko e então parou. Ela então revelou a Reiko a verdadeira intenção por trás da roupa. Então Reiko implorou para se juntar a ela na missão ridícula. Aiko então mostrou a ela o movimento dos GTs e Reiko agradeceu, pois isso foi a melhor coisa que alguém já tinha feito por ela. No entanto, Kimito continuou a procurar Aiko, e ao entrar na sala dela, ficou surpreso ao ver todas as meninas parecendo uma conferência de Minions. Mais tarde naquele dia, Reiko se aproximou do quarto de Kimito e o ouviu ao telefone dizendo que sentia falta de ter garotos ao seu redor. Ele sentia falta do cheiro deles e do físico musculoso. Ele acrescentou que estava começando a sentir saudade de casa por causa de muitas mulheres ao seu redor. Ao ouvir isso, Reiko fugiu e contou à equipe que Kimito queria ir para casa e que sentia falta dos homens e o cheiro das garotas estava sufocando-o. Aiko então sugeriu que eles se tornassem rapazes para impedir que Kimito fosse embora. Casa. Eles elaboraram um plano estúpido de se tornarem homens machões. Então decidiram fazer uma fantasia de músculos rasgados, que Aiko usou como representante.
Eles também colocaram um bigode nela e tempero de carne para que ela cheirasse como um homem nojento que só toma banho uma vez por semana. Várias horas depois, eles entraram no quarto de Kimito parecendo perdedores nojentos e Kimito se perguntou por que eles cheiravam a lixo. Bombas. Aiko então explicou que fizeram tudo isso porque pensaram que ele os deixaria por garotos, então decidiram ser como nojentos meninos. Kimito, no entanto, agradeceu-lhes pelo esforço que dedicaram ao projeto e então informou-os que não deixaria a escola tão cedo, o que os deixou muito animados. No dia seguinte, enquanto a equipe tinha a reunião do Clube dos Plebeus, foram interrompidos por Miyuki e uma empregada aleatória que informou Reiko que sua mãe, Hoka, e seu irmão, Masaomi, estavam no escritório do presidente e precisavam vê-la. Eles também pediram que Kimito a acompanhasse, pois sua atenção também era necessária. Assim que chegaram ao escritório do presidente, Kimito não viu nenhuma diferença entre Reiko e a mãe dela e desejou adicioná-la ao grupo de WhatsApp do seu harém. No entanto, Masaomi ficou irritado com o fato de haver um garoto em uma escola só para meninas e advertiu Kimito veementemente para manter suas mãos sujas longe de sua irmã. Sua declaração deixou Reiko furiosa, que exigiu que ele se desculpasse com Kimito imediatamente. Miyuki então interveio e disse a Masaomi que não havia possibilidade alguma de Kimito adicionar Reiko a qualquer harém, então não poderia fazer mal a ela. Ela ainda lhe disse que Kimito era um pervertido nojento que ama traseiros de homens e não se sente atraído por mulheres. Corpo. Hoka então ordenou que Masaomi se sentasse e parasse de se comportar como uma criança doente. Ela então revelou a Reiko que o motivo de eles virem foi porque as conversas sobre seu casamento haviam sido concluídas. E eles visitariam a família do marido dela em alguns dias, e sua presença era necessária em casa. Com lágrimas nos olhos, Reiko olhou para Kimito e ele imediatamente percebeu que ela estava triste ao ser solicitado a sair da sala. Na manhã seguinte, Kimito disse a Aiko que toda a questão do casamento não parecia certa, já que uma garota não deveria ser levada sem seu consentimento. Ele revelou ainda a eles que Reiko estava relutante em relação ao casamento, pois ele podia sentir isso em seu carregado, Magnum. Enquanto voltavam para o dormitório, Masaomi se aproximou deles e pediu para dar a Kimito seu endereço de e-mail. Então, quando Kimito tirou o telefone para anotar o endereço de e-mail, eles foram interrompidos por Hoka, que exigiu que Masaomi fosse imediatamente, pois estavam saindo. Todo aquele cenário deixou Kimito confuso, pois ele não sabia o que havia acabado de acontecer. Nas semanas seguintes, Aiko sentiu a ausência alegre de Reiko e notou o clima sombrio da escola, então decidiu ligar para ela. Naquela noite, ela conversou com Reiko pelo telefone, que inicialmente lhe disse que estava bem com todo o casamento. Mas depois que Aiko disse que a equipe e a escola sentiam falta de sua presença e que eram fortemente contra seu noivado, Reiko desabou em lágrimas e revelou que não queria desistir. Escola, e queria estar lá com todos, e não queria ser casada como um objeto inútil. Então, Aiko garantiu a ela que iriam encontrar alguma solução. No dia seguinte, Eiko revelou a Kimito que Reiko não queria ir embora. Nesse momento, Karen e Hakuya entraram e eles elaboraram um plano para fazer um contato direto. Súplica. Kimito então desejou ter recolhido o endereço de e-mail de Masaomi antes. Então, a gênia da tecnologia, Hakuya, mostrou-lhe que já tinha conseguido o e-mail e também recebeu uma mensagem de Masaomi dizendo que os buscaria e os levaria ao salão, pois esperava que interrompessem o casamento, o que fortaleceu sua determinação de acabar com o casamento. Então, naquela noite, eles tentaram sair da escola escondidos para ir ao estacionamento e encontrar Masaomi, mas foram pegos por Miyuki, que surpreendentemente lhes disse que não estava interessado em nada relacionado ao clube dos plebeus e os incentivou a seguir em frente. Logo chegaram ao estacionamento e entraram no carro para encontrar Masaomi e os Muscle Olympians, o que os chocou. A caminho do local do casamento, Kimito perguntou por que Masaomi tinha vindo pedir ajuda a eles. Masaomi então revelou que o motivo pelo qual ele não conseguia impedir o casamento era porque ele era um membro da família, e apenas alguém de fora poderia impedir união. Mais tarde, eles chegaram ao local e encontraram um lugar fortemente guardado por espadachins armados. Como a única entrada era o portão da frente, que estava repleto de espadachins, Karen, desesperada para testar sua esgrima em um oponente real, atacou a segurança e lançou um ataque devastador que rompeu o chão e, em seguida, uma poderosa explosão de fogo que destruiu a entrada principal. Enquanto entravam no edifício, encontraram-se cercados por mais homens armados. Karen instruiu-os a deixarem os palhaços para ela lidar. Então ela invocou um turbilhão que arrancou toda a armadura deles e equipamento. Masaomi então levou o restante da equipe até a porta do prédio, mas foi interrompido por um brutamontes feio com uma cabeça enorme que tentou impedi-los. Então Masaomi disse ao resto para continuar a jornada enquanto ele enfrentava o camelo feio e logo começaram a trocar socos. Enquanto isso, Kimito e o restante da equipe entram no prédio e são interrompidos por drones voadores. Kimito então se perguntou por que toda a missão parecia um roteiro de um filme de Hollywood. Naquele instante, Ikao usou suas habilidades de lançar dardos e jogou tijolos nos drones, destruindo-os com apenas um golpe. Enquanto continuavam a jornada, foram confrontados por portas de metal gigantes se fechando sobre eles, então se apressaram para evitar serem bloqueados. Hakuya sugeriu que fossem para a sala de controle para impedir que as portas os excluíssem. Nesse momento, uma porta de metal quase os excluiu, mas de alguma forma John Cena e Triple H impediram a porta gigante de fechar usando seus músculos enormes.
Hakuo foi para a sala de controle, tomou a pílula verde e entrou na matriz. Então, ela eventualmente desligou o mecanismo de defesa. Enquanto se dirigiam para onde o casamento estava acontecendo, de repente encontraram um gigante Megatron. O Megatron ergueu suas gigantes pernas de metal para esmagar seus corpos frágeis e naquele momento Kimito viu suas vidas passarem diante de seus olhos. De repente, eles foram salvos a tempo por Karen, que estava adornada em um kimono japonês. Ela cortou os pés do Megatron e disse-lhes para seguirem em frente. E então desferiu seu golpe de fatalidade Mortal Kombat com a katana e empalou a cabeça do Megatron, o que causou uma poderosa explosão e deixou-a com exposto. Enredos. Então Hakuo pediu a Kimito que se colocasse sobre o drone que ela controlava e o levou em uma velocidade incrível até o quarto onde encontrou o casamento, que estava quase concluído. Ao entrar na sala, ele disse a Ruka que era contra o casamento, porque Reiko estava relutante em se casar. No entanto, Ruka disse a ele que era obrigação de Reiko se casar pelo bem da família, e que um plebeu pobre como ele não entenderia os modos dos ricos. Kimito então fez um discurso motivacional sobre o amor familiar e amizade, que tocou a parte mais profunda de suas almas. No entanto, a teimosa mãe não cederia e insistiu que sua filha deveria prosseguir com o casamento. Ikawa então interveio e falou sobre como o clube dos plebeus era uma grande família, e juntos mostraram a Hakuo o famoso sinal de amizade de ET, e pensaram que isso definitivamente amoleceria seu coração de pedra. No entanto, Masaomi entrou e Hakuo se perguntou por que seu filho parecia que tinha sido atingido por um ônibus. Tendo ouvido o suficiente, ela ordenou aos seguranças que retirassem os distúrbios da sala. Naquele instante, Reiko levantou-se e informou a Ruka que estava saindo da família. Então Ruka esclareceu que, se ela deixasse a família, não seria mais elegível para retornar à escola de elite Seikan para meninas, e teria que vagar pelas ruas com uma sem-teto quebrada. Naquele momento, Kimito anunciou em voz alta que a aceitaria em sua família sem valor, mesmo que a vida dela fosse miserável. Ele afirmou ainda que, mesmo que ela largasse a escola e trabalhasse em um fast food ruim como garçonete, comendo apenas uma vez por dia, eles seriam felizes juntos. Reiko então aceitou viver miseravelmente com ele para sempre e até na outra vida. Naquele momento, ela agradeceu aos seus pais por tudo o que fizeram por ela e decidiu partir. A família do marido, tendo ouvido tudo, então informou Ruka que não queriam que seu filho se casasse em um hospício, e aconselharam Ruka a procurar ajuda. Depois disso, Ruka informou Reiko que ela estava autorizada a se casar com qualquer canalha que quisesse e pediu a Kimito para cuidar da filha dela enquanto eles estavam ficando. Casado, o que chocou a todos. Nesse momento, a gravidade da situação caiu sobre nosso rapaz e ele gritou que haviam interpretado mal o que ele queria dizer. As meninas também se opuseram a Kimito casar com Reiko, então Masaomi ficou furioso que o idiota nojento se casaria com sua irmã. Ele decidiu socar a vida de Kimito e então o perseguiu até Isekai de uma vez por todas. Quando a poeira baixou no dia seguinte, Kimito implorou a Reiko e pediu seu perdão por ter induzido-a ao erro com suas falas, e ela o perdoou. Eles foram interrompidos pela equipe, e nesse momento Reiko e Ikao logo começaram a sua habitual briga de garotas, e Hakuo começou a rabiscar suas visões. Fim. Se você gostou deste resumo, clique no botão de like e vamos confundir os falsos fãs comentando Hip Kimito. Inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais animes cheios de enredo. Se você gosta de resumos de animes como este, assista a este vídeo aqui. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.